Então, sejam bem-vindos, agora oficial. Boa noite, Rafaela, Nandria, José, Tainá, Juliana e Pam. Pergunto, gostaria de bater uma foto da nossa turma inicial para mim já colocar lá no chat da disciplina. Vocês fariam a gentileza de abrirem as câmeras de vocês aí? Boa, José. Muito bem. José é um cara de iniciativa. Ele já atendeu o pedido. Obrigado, José. E os demais? Vão tudo ficar se encolhendo? É que mulher tem daquilo, né? Se não tá maquiada, se A não gente tá... não tá nem arrumada, né, prof? Como é que tu anuncia? Eu podia ter avisado antes, né? Mas tudo bem. Olha aí, a Pamela e a Rafaela se encorajaram já. Ai, ninguém se assusta, pessoal. Bem tranquilo, fiquem tranquilos. Tá, só preciso saber se a Tainá, a Nandria e a Juliana vão se encorajar. Peraí. Tá carregando aqui. Olha aí, Nandria, seja bem-vinda. Tá bom, ó, tá bom, Tainá. E a Juliana? Capivari do Sul ausente, então? Ó, não está presente. Bom, então vamos fazer. Normalmente, quando o cara fala estequiometria, não tem como errar, né? Os dentes vão aparecer de qualquer forma. Então, uma tática que eu tenho é essa: eu sempre uso estequiometria. Então, vamos lá. Estequiometria. Olha aí. Muito bom, pessoal. Muito obrigado pela participação. Agora fiquem bem à vontade, se vocês quiserem ficar no off aí, tá? Mas sempre que precisarem, sintam-se numa sala de aula, tá? Qualquer momento vocês podem falar, qualquer momento vocês podem me chamar, que eu estou aqui para atendê-los. Ó, eu já vou fazer o seguinte, eu vou compartilhar minha tela. Vamos botar aqui para vocês poderem enxergar tudo que eu estou enxergando. Todos, só eu não consigo ver, né? Vocês, a partir do momento que eu abro a tela. Todos estão enxergando aí a minha tela? Sim, não? Preciso que vocês falem. Sim. Perfeito. Então, ó, eu já vou apresentar a nossa sala de... aqui, ó, nossa sala de aula virtual, tá? Então, aqui, operações unitárias, eu sou o professor, a Raquel da Silva é a nossa tutora, ambos têm formação de professor, tá? É só um sistema de organização que a gente tem para essas disciplinas, onde o professor é o conteudista, eu passo conteúdo e estou aqui síncrono com vocês uma vez por semana, durante 1h30, e a Raquel está de forma assíncrona, dando todo o suporte da assistência necessária naquela 1h30 restante, né, que envolvem as atividades de TDE ou dúvidas. Então, façam bom uso da tutoria e, obviamente, também da minha participação. Então, eu já vou colocar aqui, ó, dentro da sala de apresentação, já vou colocar nossa fotinho aqui, ó, bonitaça. Olha aí, que show! Confirmando. Está dizendo que é muito grande. Como assim, muito grande? Não vai confirmar aí, tia? Agora foi salvo com sucesso. Às vezes, vocês viram que a plataforma, às vezes, ela dá umas travadas, ela dá uns erros. Diz, não deu, mas vocês viram que eu consegui agora, né? Então, ó. Início das aulas 2023/1. Os guerreiros. É isso aí, pessoal. Todos vocês aí, guerreiros, pessoal, né, tem essa possibilidade. Eu particularmente, eu gosto muito dessa modalidade, eu não tenho não vejo muita diferença de sala de aula para essa modalidade, desde que vocês participem, né?
Então, por isso que é importante a presença de vocês. Bom, então, nosso registro já ficou ali. Então, rapidamente eu vou apresentar aqui a nossa sala. Então, nós temos 2 blocos já de início, né? Que são os 2 blocos básicos, que é o bloco introdutório, que tem o link da nossa sala de aula, né? Uma coisa que é importante, quando você acessar o link aqui, ó, vocês têm que cuidar aqui em cima a conta, ó. Então sempre procurem logar com a conta da universidade, esse rede.ubra.br. Então é o codename que vocês criaram aí, mais o rede. Então, quando vocês fizerem isso aqui, vai aparecer aqui a carinha de vocês e vocês pedem para participar. No caso, eu convidei todos os alunos, tá, a fazerem parte. Então, eu já criei automaticamente um calendário para vocês. E esse calendário, então, ele já está aqui. Eu vou colocar o ano para vocês. O ano não, né? Vamos botar aqui o mês. Tá? Então, a gente tem aqui, ó, todos os nossos encontros já estão marcadinhos aqui, começando hoje. Daí, ó, depois tem dia 2, depois 9, e assim por diante. Claro, quando tem feriado, eu acabei deletando. Por quê? Porque não faz parte, ó. Corpus Christi, também não. Então, a nossa última aula vai ser dia 6 de julho. Então, eu enviei para vocês já essa agenda, o convite, melhor dizendo, né? Então, eu vi que tiveram alunos que já aceitaram. Por exemplo, a Pamela aceitou, a Tainara, o Rafael. Então, sempre que você aceitar o convite, o que acontece? Você entra automaticamente na nossa sala de aula. Você tem acesso livre. Agora, eu vi que o José, né, José, tu teve que pedir autorização, correto? Sim, prof. Porque provavelmente tu não aceitou o convite. Tem algum problema? Não tem problema nenhum, mas é mais pelo registro, tá? Então, toda a participação de vocês fica registrado, né? E esse registro, obviamente, que vale aí como efetiva participação, né? Síncrona nas nossas aulas. Ó, tipo, a Maiara provavelmente não recebeu o convite, ou não aceitou o convite. Seja bem-vinda, Maiara. Me ouve bem, Maiara? Sim. Ótimo, que legal, Maiara. Ótimo semestre para nós aí. Bom, então, continuando aqui, então, no bloco introdutório tem o link, tem o calendário acadêmico. O que é o calendário acadêmico? Né? Para vocês saberem, né? Quando tem aula, quando tem feriado, os feriados estão em amarelinho, né? As semipresenciais. Essa disciplina, por exemplo, não tem semipresencial, tá? Então, as semipresenciais são válidas somente para disciplinas presenciais. Então, tem o calendário do primeiro semestre, segundo. Aqui tem a definição de quando vai ser os feriados. Então, tem feriado em abril, né? Tem feriado em maio, tem feriado em junho, no primeiro semestre. Tá bom? O que mais? O plano de aprendizagem. O que é o plano de aprendizagem? O plano de aprendizagem, então, é o nosso roteiro, né? Tem a descrição da ementa, da disciplina, né? O que o professor espera, né, que vocês, ao final do semestre, consigam, né? Então, através dessa disciplina Operações Unitárias 1, então a gente vai dentro, né, do que depois eu vou apresentar os capítulos direitinho, né? Mas vocês vão adquirir competência de desenvolver a habilidade em formular e conceber soluções de engenharia, né? Conhecer as respectivas as representações simbólicas adequadas, bem como assimilar as unidades de medidas e grandezas físicas e químicas,
desenvolver a habilidade de identificar os principais equipamentos e acessórios que compõem o processo físico e químico, bem como suas operações e controles, identificar e caracterizar os procedimentos operacionais e os aspectos práticos de sistemas reacionais, sistemas sólidos, fluidos e equipamentos de separação e troca térmica, adquirir a habilidade de interpretar fluxogramas de processos, manual e cronogramas, assim como identificar processos que apresentem melhor relação custo-benefício, tendo em mente seu rendimento. Tá? Então, tudo isso aqui, né, são competências que vocês vão adquirir, né, a partir do que nós vamos trabalhar durante o semestre, que é o que está definido na ementa, que é desenvolver habilidades para caracterização e identificação de equipamentos utilizados em processos industriais que envolvam separação de sólidos particulados e fluidos, seu escoamento e interação com fluidos aplicados à mecânica, operação de filtração e fluidização, a interação das substâncias com tubulações, válvulas e acessórios, incluindo sistemas de bombas, compressores e ventiladores, sendo também incluídos os princípios operacionais dos equipamentos de câmara gravitacional, elutriador, ciclones, centrífugas e sedimentadores. Realizar práticas virtuais estratégicas que aplicam os conhecimentos adquiridos nas operações estudadas. Então, assim, nós iremos realizar aulas práticas virtuais. Então, eu fiz roteiros e pretendo, né, que nessa aula prática virtual vocês consigam se projetar para uma situação de laboratório, né, onde vocês vão receber as informações, vão visualizar os equipamentos e vão fazer uma leitura, né, do que aquilo significa frente à demanda ou o desafio gerado conforme a prática a ser realizada. Então, as abordagens temáticas, né, a nossa metodologia que, para essa disciplina, que começa às 20h36, existe uma mudança, né, na forma como a gente trabalha. Porque esse meu momento aqui é o que a gente chama de aporte teórico, metodológico, né, e competência, que é o que diz ATC, onde eu vou trazer teoria, né, vou teorizar, vou questioná-los de forma síncrona, e o trabalho discente efetivo vai ser algo que vocês vão ter, né, o período, como essa categoria 17 ela não envolve, né, a presencialidade do aluno no campus, o TDL pode realizar tanto antes da nossa aula, né, tipo das 19 até as 20h36, quanto vocês podem estar realizando ao longo da semana, tá? Então, esses períodos de realização da atividade, eles são, digamos, acompanhados de forma assíncrona, tanto por mim quanto pela nossa tutora Raquel. Então, é muito importante. Qual é o problema de tu deixar para fazer o TDE antes da aula? Que provavelmente, né, nesse período de tempo, tu não vai ter ninguém te dando um suporte com uma certa velocidade, a não ser que tu faça e os questionamentos sejam feitos depois, no momento síncrono. Isso também é possível. Mas é muito importante que vocês realizem as atividades, os trabalhos discentes efetivos, os TDEs, porque vão ter TDEs que vão ser avaliativos, mas também vão ter TDEs que vão ser a base das avaliações que vocês vão estar realizando, tanto do relatório virtual quanto da objetiva 1 e da objetiva 2. Então, vão existir, digamos, questionamentos que vão ser feitos nas avaliações que vão estar totalmente ligados com o que nós vimos de forma síncrona aqui em sala de aula, tá? Então, é muito importante que vocês compreendam isso para que vocês consigam, né, ter o máximo rendimento nessa disciplina, que tem uma particularidade. O professor vai conseguir somente,
nesses encontros que nós vamos ter de forma virtual, compor 40% da tua nota. Então, o primeiro trimestre, ele tem um quantitativo de 1,5 ponto. O segundo trimestre tem um quantitativo de 2,5 pontos. Dentro desses 4 pontos, nós vamos ter o quê? Desafios que vão ser trabalhados em aula, tá? Síncrona. Tem alguém que pediu para entrar? Eu não consigo enxergar aqui. Teve algum questionamento? Bom, continuamos aqui. Qualquer coisa vocês podem me chamar aí. Vocês viram se alguém pediu para entrar? Não, prof. Ninguém não apareceu nada aqui para. Não. Só aparece para ti, eu acho. Tá, entendi. Então, voltando aqui. Então, dentro desses 4 pontos, vão ser isso aí, vão ser TDS, vão ser relatórios virtuais e vão ser os objetivos. Isso tudo tu vai fazer de forma virtual. E 60% da nota vai ser de forma presencial, individual, sem consulta, que são as objetivas que vocês realizam ao final do semestre, tá? E essa prova tem que ser feito um agendamento, mas a gente sempre avisa com antecedência, tá? Mas é importante que o aluno tenha isso em mente, porque às vezes, pessoal, o cara não, sei lá, não acertou o número de questões suficientes e fechou com nota 5,9. Vai dizer, professor, mas eu vou ter que fazer a avaliação final, eu estou com 5,9, não tem como me ajudar. Não tem, pessoal. Depois que a gente fecha a nota, é tu e o sistema, e eu não consigo arredondar a nota, diferente da sala de aula, tá? Então, é importante que vocês aproveitem o primeiro e o segundo trimestre de forma síncrona. Esteja aqui, professor, eu não entendi essa questão. Vamos recapitular. Bom, me tira essa dúvida, eu não estou compreendendo. No próprio momento de avaliação, você pode questionar, você pode fazer uso da tutoria. Então, façamos isso da melhor maneira, não deixe para a última hora, para que você tenha tempo, se organize, tá? Essa semana eu não consegui participar. Beleza, assiste a gravação, não deixe acumular conteúdo, porque essa disciplina ela é bastante conteúdo, ela é bem pesada, envolve cálculos, envolve conversões, envolve unidades. Então, realmente, se o aluno deixa acumular, fica bem difícil, né? Não impossível, mas fica bem mais difícil. E lembrando, tá, pessoal? Aqui tem como que vai funcionar a composição das notas, né? E aquele aluno que não atingir a média 6, que é para aprovação, ele precisa ter realizado a P1, a P2 e a S. Ele só consegue realizar a avaliação final se ele tiver, tá, essa composição de notas aí no trimestral e semestral. Se ele não atingir, então, a média 6, então ele tem direito a fazer uma avaliação que vale daí 10 pontos. A bibliografia básica, então, o professor coloca esse livro aqui de operações unitárias, que é a base do material da nossa disciplina, Operações Unitárias 1. Então, tem o link aqui. Mas eu vou ensinar vocês. Vocês aqui, como alunos, no autoatendimento, você entra em alunos, você vai em biblioteca virtual. Quando tu entrar em biblioteca virtual, vai aparecer isso aqui, Biblioteca virtual, você está... Então, quando tu clica aqui, ele te direciona. Então, aqui, o que tu faz? Tu coloca aqui, Cremasco. Então, já vai automaticamente aparecer os livros aqui do Cremasco. O que é base dessa disciplina é esse aqui, Na nossa biblioteca de Canoas, se eu não me engano, tem 1 ou 2 exemplares. Professor, eu gosto do livro físico, então pode pegar o livro físico. Caso contrário, você pode realizar a leitura dele de forma totalmente virtual, como eu estou fazendo aqui. Tá bom? Esse é o livro.
Muito bem. O que mais? Então, tudo isso está dentro do plano de aprendizagem. E aqui tem o aula-aula, tá? Então, aula 1, aula 2, ó, tem as datas aqui, ó, das avaliações, para o cara não se perder, né? Tudo certinho, tudo bem explicadinho. Aonde? Dentro do plano de aprendizagem. Ainda dentro do bloco introdutório, eu coloquei algumas informações gerais que explicam de uma forma bem sintetizada como é que funciona o ATC, como é que funciona o TDE e assim por diante, ok? Tem o nosso calendário resumido, então, a nossa aula de hoje, dia 23/2, daí, ó, aula que vem já tem avaliação, então, estejam presentes, depois a aula 9/3 e assim por diante. Ó, a abertura do relatório virtual vai ser no dia 23/3, e assim se organizem. Aqui está tudo bem simples, bem prático dentro do bloco 1 aqui, ó, bloco introdutório. Essa avaliação da próxima aula vai ser um TDE? Isso, na forma de um TDE, perfeito. Tá. Mas, assim, não é nada complexo, viu? Quem falou foi a Tainá? Sim. Tá, já estou Meu reconhecendo Deus, já gravou meu nome. né? Gravei. O tom de voz, já gravei, isso aí. Mas é isso aí, Tainá. Porque, na realidade, assim, não é início e fim na mesma aula. Tem uma semana para realizar, né? Mas durante a aula a gente já pode tirar dúvidas e nada, não é nenhuma atividade muito complexa, é mais para você estar promovendo o exercício, promovendo a participação e a fixação do conteúdo, né? E digamos assim, envolvendo vocês na nossa proposta de formação, né? Que é objetivando deixar vocês uma formação técnica mais qualificada, tá? Porque essa disciplina é uma das disciplinas específicas da engenharia química. Então, as operações unitárias, né, da maneira que nós trabalhamos na engenharia química, é algo que dá a vocês, futuros profissionais, tá, a habilitação completa, por exemplo, no Conselho Regional de Química. Então, as operações unitárias é uma das que ajuda vocês dentro da elaboração de projetos, né, na indústria, porque boa parte dos processos vão envolver separação de materiais, vão envolver otimização de processo, e as operações unitárias, nada mais, nada menos, é isso. É tu separar, né, por granulometria, separar por composição, separar por grau de pureza, por afinidade química ou física. Então, essa é a missão das operações unitárias. É nós, no final de uma reação química, nós obtemos um produto. Só que esse produto nem sempre ele é com a pureza de 100%. Então, a gente tem uma mistura e aquela mistura carece de uma purificação. Quem é que promove essa purificação? É a operação unitária. Né? E essa purificação que eu digo pode ser algo que a gente define como uma especificação de produto final. Por exemplo, um determinado agente de vulcanização para borracha precisa ter uma granulometria X. Então, além de ele ter uma pureza, ele também precisa atender uma propriedade física, que é uma granulometria X, para que ele consiga ter a máxima área de contato e a máxima homogeneização no processo de mistura e cura. Então, para que tu atinja isso, tu precisa especificar que a granulometria é um dos critérios na ficha técnica do teu produto. E onde é que tu aprende a fazer isso? Nas disciplinas de operações unitárias. Então, aqui tu consegue te organizar para que você não perca nenhuma data, ok? Bom, a sala de apresentação, eu já me apresentei para vocês,
Vocês já estão aqui também, bonitos. Ó, a Raquel, nossa tutora, ela sempre participa da primeira aula. Infelizmente, ela começou também turma hoje, então ela não teve como fazer a sua apresentação síncrona, mas ela deixou a sua apresentação de forma virtual. Então, o que o professor gostaria? Que vocês aqui, né, os que agora estavam antes, e agora eu enxergo aqui, ó, tá aí na Nandra, Pamela, o José, Rafaela, a Júlia, a Vitória e a Maiara, apresentem-se, dizem, né, trabalho em tal empresa, espero da disciplina desenvolver tais competências, né? Apresentem as suas expectativas. Para quê? Para que o professor, né, também consiga adaptar a nossa realidade de aula para ajudá-lo, muitas vezes, nas tuas competências que tu já executa dentro da tua empresa, ou aprimorar uma técnica que tu acha bacana. Então, coloca as tuas intenções, o que tu espera, a tua formação prévia, né, o que tu espera com a disciplina, para que a gente possa ajudar. Então, a apresentação é importante, tá, pessoal? Não deixem passar em branco essa apresentação, é muito importante. A sala, tudo ainda dentro do bloco introdutório, tá? A sala 2 é dúvidas, questionamentos e recados. Então, assim, ó, qualquer questionamento que vocês tiverem, às vezes não entendeu um exercício, tá? Então, a tua participação, ela pode ser escrita, tu pode dar um print da tua tela, tu pode bater uma foto do teu caderno e tu pode colocar ali, professor, não entendi tal questão, eu estou com dúvida, achei um erro. Então, joguem tudo que vocês tiverem aqui dentro. Por exemplo, professora, hoje eu não pude participar da aula, tive que participar de uma reunião, ou tive que estar em outro. Justifiquem as suas ausências, deem importância, né, para esse nosso momento síncrono, que o professor prepara para vocês. Então, assim, participem. Né? Professor, não pude participar porque aconteceu isso. Né? Professor, fechou a sala de interação e eu não consegui postar a tempo a atividade. Então, assim, tu pode abrir a sala novamente para mim, tu pode, né, me ajudar. Professor, perdi o prazo, mas eu tenho atestado, estava doente. Tudo vocês podem fazer aqui, tudo. Professor, eu não sou bom com escrita, mas eu sou bom com fala, então tu pode também gravar um vídeo. Não gosto de vídeos, eu gosto só de botar o áudio. Então, você pode... Então, por exemplo, aqui. Pessoal, essa sala 2 de dúvidas, vocês podem não só escreverem, colar figuras, colar imagens, tirar dúvidas reais, quanto também vocês podem justificar ausências, né, atestar faltas, né, que venham a ajudar, né, para que vocês tenham a recuperação de uma avaliação, a recuperação de uma atividade. Então, tanto eu, professor, quanto a professora Raquel, que é a nossa tutora, vão assistir, vão ouvir, né? Então, é importante que vocês participem. Então, de forma simples, tu dá o recado e o professor e a Raquel se comprometem em ouvir. Certo? Amigos, dúvidas com relação ao bloco introdutório? Sim, não? Não, prof. Não. Ótimo. E, obviamente, eu fiz também um vídeo de boas-vindas, então, para que vocês aí, né, assistam depois aí. Bom, bastante coisa, né? Essa disciplina tem um livro, então o professor disponibilizou aqui, ó, o link para vocês dos nossos
6 capítulos do livro, tá? O que eu sugiro? Que vocês, então, façam download no computador de vocês, que eu acho que fica mais fácil o manuseio. Mas aqui está, então, o livro de operações unitárias, os 6 capítulos, que toda vez que a gente acha um erro ou percebe uma necessidade de melhoria, a gente vai lançando as revisões mais atualizadas. Né? A parte 3 já teve 2 revisões e assim por diante. Bom, deixa eu quebrar um pouquinho o gelo aqui. Vamos abrir uma enquete aí. Vamos abrir. Ó. Iniciar uma enquete. Ó. Então, você entendeu e gostou? Não, primeiro eu vou fazer uma pergunta só. Você os itens do bloco introdutório. Então, você entendeu os itens do bloco introdutório? Opção 1, sim. Opção 2, não. Então, as respostas vão aparecer sem identificação. É isso aí. Ó, lançar. Vamos lá. Está aberta a votação, pessoal. Tudo bem. 2 votos, 3 votos, 4, 6 votos. Está faltando um votar. Não, é isso, está faltando um. 7 votos. Perfeito. Muito obrigado, pessoal. Isso aí. Então, todo mundo entendeu, né? Isso, valeu. Bom, o livro, então tá. Aula 1, tá? O que nós temos aqui sempre? Toda aula vai funcionar assim, tá, pessoal? Vocês aqui, ó, já tem a apresentação, que é o que eu vou estar compartilhando com vocês, o envio do TDE. Então, poste uma foto de você realizando o exercício do seu caderno, né? E exercite em Excel os exemplos 6.1, 6.2, 6.3, trabalhados em aula. Então, por exemplo, é simples assim. Tu vai bater uma foto e vai compartilhar essa foto aqui, né, na resolução do teu exercício. Então, isso é o TDE que vocês têm até o dia 1º/3 para estarem realizando. Isso vai ser uma das atividades que nós vamos estar desenvolvendo ao longo da aula de hoje. Tá? Bom, material 1, tá? Aqui, uma planilha em Excel de apoio, que é o material 2. E como eu disse, já para a próxima aula, já está aberto hoje, o TDE avaliativo. Poste uma foto ou vídeo de você realizando uma operação de peneiração e AO apresente no início da aula 2. Então, isso vai ser a avaliação da próxima aula. Vai ser vocês realizando uma operação de peneiração e aqui eu digo e apresentá-lo na próxima aula. Então, esse EAO se tu colocar a foto, você vai apresentar a foto. Se você postar o vídeo de no máximo 1 minuto, você vai postar o vídeo. Então, o TDE já está lançado e você tem até o dia 2 para estar realizando isso. Professor, o que é essa operação de peneiração? Bom, então, agora nós vamos começar na aula 2. Desculpa, aula 1. Então, ok, tudo isso aqui eu já apresentei, tá? Bom, o professor, então, Maurício, esse é meu e-mail, tá? Então, já tem lá minha apresentação lá na sala de aula, mas em suma, tá? Então, hoje eu sou horista na UBRA, então eu tenho disciplinas, né, que eu trabalho aqui na Universidade Luterana do Brasil. Eu tenho uma empresa, né, que eu dou assessoria
a indústrias, que é a LM, Learn with Maurice Schmidt, e dentro dessas minhas atividades, eu também sou conselheiro do CRQ, tá? E atuo, né, dando assessoria, né, dentro das áreas que são as minhas especialidades. Bom, então, o que nós vamos ver nesse semestre? Sólidos particulados, escoamento desses sólidos, tá? A mecânica, né, dos fluidos aplicadas, ou seja, como que os fluidos vão estar se portando dentro de tubulações, quais são os cuidados que a gente precisa ter, quais são os tipos de tubulação, por que se usa A, por que se utiliza B, né? O que as válvulas e os acessórios causam, né, durante um percurso, que é o que a gente vai conhecer sobre as perdas de carga. Então, nós vamos entender como que isso contribui para retardar, né, a fluidez, né, ou seja, a dinâmica do processo. Também vamos estudar bombas, compressores e ventiladores, que são o quê? São equipamentos utilizados para dar dinâmica ao processo, tanto para deslocar fluidos líquidos, quanto para deslocar fluidos gasosos. Tá? Bom, identificar, né, as partes de uma bomba, dos compressores. Vamos trabalhar com como funciona o escoamento em meio poroso, que é uma das etapas mais importantes que nós temos, que é a filtração. Então, a filtração ela tem ampla aplicação, né, não só no meio fluido líquido, mas também no meio fluido gasoso, e a filtração ela vai ser utilizada tanto para purificação quanto até proteção, né? Os EPIs que a gente utiliza muitas vezes contêm elementos filtrantes. E como é que funciona para o ar passar através desse elemento sem que a gente perca, né, a concentração de oxigênio necessária para que a gente tenha, né, a manutenção do nosso organismo, né? Separação de sólidos, líquidos e gases, as câmeras gravitacionais, elutriadores, ciclones, centrífugas, que são equipamentos utilizados, então, para separar partículas por tamanho diversificado. E, por último, né, a fluidização. Bom, então, só entendendo um pouquinho, tá? Na prática, o que nós vamos ter? Por exemplo, como funciona a adsorção, ou seja, um processo utilizado, né, para, aqui, né, um exemplo, ó, filtração de um efluente industrial. Então, aqui a gente tem uma cervejaria que ela tem um problema de cor, e depois que a gente passa no filtro de carvão, a gente consegue eliminar a cor, consegue baixar a DQO. Então, isso é um exemplo do que uma filtração faz, né? Aqui, a filtração também sendo aplicada na indústria de galvânica, né, que a gente tem muito problema com metais, então usa isso no processo de adsorção, metalúrgicas. Aqui, um exemplo, né, do tipo de material que fica retido num filtro. Então, a gente percebe uma água clarificada e sólidos suspensos, né, que podem decantar, mas também podem ficar retidos num elemento filtrante aqui, exemplo, uma areia, por exemplo. Terras clarificantes utilizadas, por exemplo, para clarificação de óleos, para clarificação de bebidas. Esse aqui, no caso, é um tanque utilizado pela Cerezer, lá em Jundiaí, que eles fazem a purificação de cidras, né? Aquelas cidras de maçã, por exemplo, são clarificadas utilizando, por exemplo, terra de atomase, né? Ou clarificantes de atomito, né? O processo de tratamento de água, onde a gente, com o uso de coagulantes, né, e
eventualmente de floculantes, que são os polímeros. Então, a gente pode promover o quê? A separação dos colóides que estão estabilizados na água e que conferem turbidez e muitas vezes cor na água. E quando tu aplica esses produtos, então tu promove o que? A separação, né? Parte disso decanta, outra parte fica retida, então, nos filtros. Aqui um exemplo de uma ETA compacta, que aqui tu tem um sistema de entrada de água bruta, lá a agitação rápida, depois os decantadores lamelares, né? E por último aqui o filtro de areia. Então aqui a gente, lá no início do processo, né, a gente vê a separação da sujeira e lá, depois da filtração, a água totalmente clarificada. Aqui um efluente industrial, né? Todo lodo que é quando tu separa a carga do efluente, né, ele acaba, né, ficando com muito material líquido contido no meio desse sólido. Então, por exemplo, tu usa um filtro prensa que utiliza pressão, né, hidráulica sob um elemento filtrante. Através dessa pressão, tu compacta o lodo através de uma torta e consegue retirar a água, né, que fica. Isso aqui seria muito semelhante a imaginem a borra do café, né? Então, quando tu mistura a água ao pó, o sólido fica separado da água, né? Claro que quando a gente faz a filtração do café, o café ele tem agentes que vão promover a pigmentação da água. Então, automaticamente, o café que a gente toma nada mais é a água que extraiu o sabor, extraiu, né, o cheiro, né, característico do grão, que estava o quê? Conservado no pó. A partir do momento que tu passa o líquido, então o líquido ele acaba absorvendo, né, parte dos flavorizantes, do que dá sabor, do que dá o olfato e, né, pigmentação, daí é o que sai o café. Aqui nesse caso, tu está tirando uma água, né, transparente, por quê? Porque tu conseguiu remover toda a cor também desse material. Flotação, que é o contrário da sedimentação. A flotação é quando as partículas sólidas na água, né, elas não decantam, mas tu incorpora ar e esse ar, então, ele fica retido nessas partículas e essa partícula, então, quando ela fica aerada, ela se torna mais leve e isso promove, então, a ascensão desse sólido. Então, tu remove o lodo por cima. Então, esse é um exemplo. Não é comum tu ter estações de tratamento de água que usem o processo de flotação, mas lá na Skin Cariol de Itu, eles têm esse processo, né, que é o inverso. Sistema de mineração, que, por exemplo, utiliza também a flotação, né, que é o quê? Quando tu pega o minério de cobre, aqui no caso da mineração de cobre Caraíba, lá na Bahia, esse minério de cobre ele contém ali 1%, 1,5% de cobre. Isso quer dizer o quê? Que se tu tem 100 quilos de rocha, dentro desses 100 quilos de rocha, tu vai ter 1,5 kg de cobre. Só que isso está finamente, né, distribuído nessa rocha. Então, o processo de flotação ele é muito utilizado em mineração. De que maneira? Tu utiliza um agente que tenha interação com cobre. Então, primeiro passo, moagem do minério. Então, tu moe o minério, né? E quando tu moe o minério, tu aumenta a área de contato. E uma vez tu tendo o minério moído, tu adiciona esse agente que vai capturar o cobre. Ao capturar o cobre, esse agente ele também precisa ter a tendência de ser menos
denso que a rocha. Então, automaticamente, quando tu incorpora ar no meio, a rocha, por ter uma massa específica maior, ela tende a sedimentar e o produto que absorveu o cobre, ele tende a vir para a superfície. Então, essa espuma aqui, ela vai ser rica em cobre. Lembrando, né, que o processo de extração de cobre do mineral, a gente está falando de 1,5% de cobre, por exemplo, né? Tu não consegue tirar esses 1,5%, tu tira ali 0,7, 0,8, e o restante fica junto da rocha, né? Então, aqui é um exemplo de como é a mistura sob agitação e aqui após a decantação. Então, tu vê o minério sedimentado e esse material flotadinho onde tem a presença do cobre, né, numa certa concentração. Aqui exemplos, né, de sistemas de filtração a vácuo. Aqui, ó, o exemplo do moinho de bola. Então, se vocês olharem, esse aqui está a mão do operador. Então, esse é um exemplo de moinho de bola de laboratório utilizado para quê? Para moer o minério, né? Essa é a escala de laboratório e aqui é a escala industrial. Então, se vocês perceberem, tem uma pessoa aqui, ó, nesse... Vocês conseguem enxergar meu mouse? Sim, prof. Sim. Então, se tu olhar, tem uma pessoa aqui, ó. Olha o tamanho do moinho. O negócio é muito gigante. Claro que as bolas vão ser, né, esferas ali de um diâmetro de 15, 10 centímetros. Então, aqui, por exemplo, são as peneiras. Por quê? Porque tu precisa de uma granulometria adequada para que tu consiga, então, promover essa flotação. Outro exemplo de flotação, de separação de partes. Porque é aquilo. Por que eu estou trazendo esses exemplos, né? Eu estou mostrando para você onde é que vocês vão ver o que a gente vai ver ao longo desse semestre. Então, vocês indo trabalhar na indústria, vocês vão se deparar muitas vezes com esse tipo de situação. Então, aqui é um frigorífico que, ao final do processo de frango, tá? Ao final do processo de abate, tu vai ter o quê? Tu vai ter um efluente com carga orgânica. Só que essa carga vai estar intimamente ligada com a água. Ou seja, tu vai ter o sangue, a gordura, a proteína que não ficou nas peças de carne, né? Vão estar, né, no meio aquoso que foi utilizado para lavagem, que foi utilizado no processo de abate. Então, essa água carregada com essa matéria orgânica, ela precisa de um tratamento químico que vai promover o quê? A separação dessas partículas. E como em frigorífico, tu vai ter muita gordura, que é comum, né? Toda a carne, toda a proteína animal, ela vai junto das peças, vai ter gordura presente, as células adiposas. E essa gordura, ela tem uma tendência de, né, ascender na água, por uma questão de densidade, né? A gordura é muito semelhante ao óleo, então a densidade gira em torno de 0,8, 0,9, e a densidade da água é 1. Então, o que acontece? Existe essa tendência natural da gordura ascender. Então, o que tu faz? Para otimizar o processo, não adianta tu decantar a proteína, decantar sangue, mas acender a gordura. Então, tu promove o processo de flotação. Então, tu remove tudo por cima, em vez de tu tirar o lodo por baixo, tu tira o lodo por cima. Aqui tu tira os sólidos grosseiros e depois tu realiza a flotação para remover os sólidos coagulados, né? E aqui, por exemplo, é um processo de centrifugação, que é quando tu faz a desidratação desse lodo. Então, esse lodo aqui, quando tu centrifuga ele, num equipamento semelhante a esse, que nós vamos também trabalhar ao longo desse semestre, tu separa o material sólido do material líquido. E filtros. Então, aqui, por exemplo, a Ambev de Jaguariúna,
é a única Ambev do Brasil, por exemplo, que produz o Gatorade, né? Então, essa Ambev, ela capta a água do rio e faz o processo de clarificação nessa água. E aqui, por exemplo, a gente vê filtros horizontais, por quê? Porque a água entra por cima e sai por baixo, mas ele não tem um formato assim, né, vertical, ele é horizontal. Então, tu tem uma área maior, né, e a água, obviamente, vai descendo e vai sendo absorvida por baixo. E aqui tem um mostruário, né, de como é a composição desse filtro por dentro. Então, a gente tem os cascades mais grossos e vai diminuindo a granulometria até tu chegar no antracito, que é o carvão mineral, né? Que ele é usado não com a intenção de remover matéria orgânica, mas de promover uma melhor capturação das partículas. Então, aqui vários exemplos aí de diâmetros distintos. A osmose inversa, né? Que nada mais é do que a retenção física. Então, a osmose nada mais é do que um filtro, só que é um filtro que é molecular, né? Ou melhor, iônico. Tá? Por quê? Porque a osmose ela remove íons da água. Então, tu imagina, as moléculas de água passam, mas o íon sódio, o íon cálcio, o íon cloreto, né, o íon sulfato ficam retidos, né? Então, osmose também é uma operação física de retenção de sólidos. Exemplo aí, né, das membranas. Aqui o carvão, né, as diferentes aplicações, porque a gente pensa assim, mas o carvão a gente faz só usado para tratamento de água. Não, ele é utilizado também como meio para, né, o processo de hidrogenação, que ele retém o catalisador e dentro do carvão fica o catalisador, né? E como o carvão ele tem muitos poros, no meio desses poros, a substância entra nos poros, entra em contato com o catalisador e promove, então, o processo de hidrogenação. Por exemplo, o que é hidrogenação? É, por exemplo, tu transformar óleo de soja em margarina. Isso é promovido pelo processo de hidrogenação, né? Onde tu rompe ligações duplas do óleo, por isso que o óleo é líquido, e tu transforma o óleo em uma pasta sólida, que é algo que a gente, né, tem a gordura vegetal, a margarina que a gente passa no pão, né? Aquilo ali nada mais é do que óleo de soja que foi hidrogenado. Processos, né, de oxidação, e hidroxiamina, síntese de hidroxiamina e entre outros processos. Então, aqui é um exemplo, né, de como é que funciona aí o carvão. Processo de spray dry, tá? Que também é usado no processo de secagem, onde tu faz o que é a atomização de uma mistura líquida e sólida, e com uma corrente de ar, tu consegue, então, promover o quê? A separação das partículas sólidas e agora livres da umidade, né, de uma suspensão. Então, isso, né, tu pode promover, por exemplo, o café solúvel. Tu utiliza esse tipo de equipamento. Então, tu promove a extração do café do pó, que nem tu faz em casa, né? Pega o pó, bota água quente, faz a extração do café. Daí, essa solução, tu atomiza ela. Então, essa solução que eu digo é o café que a gente toma, né? Então, aquilo ali tem partículas sólidas ali. Então, quando tu leva isso para uma máquina, né, como essa, um spray dry, tu faz com que ocorra a precipitação, a remoção da umidade e a precipitação desse pó. Obviamente que a gente faz lá um cafezinho fraquinho, né? Uma colherinha para uma xicrinha de água. Quando tu vai fazer um processo desses, tu vai ter... claro, tudo depende da capacidade da água absorver, mas tem uma constante de solubilidade do café, né,
na água. Então, digamos, são 50 colheres de café para uma xicrinha de água. Então, essa é a proporção, ou seja, tu vai ter uma solução super saturada de café, que tu vai promover, então, a separação desse pó, né? E daí tu vai ter o Nescafé, por exemplo, que é marca, né? Mas é o café solúvel ali. Então, aqui tem alguns vídeos que ilustram. Então, se você tiver interesse, professor, eu quero entender um pouquinho melhor. Então, entra no linkzinho ali, ó, tu vai ter o vídeo. Aqui, por exemplo, processo de coagulação também, mesma coisa. Entra no videozinho e tu vai ter, né, como é que funciona água bruta, né, e depois do uso dos agentes químicos. Processo de troca iônica, que também envolve agora um processo químico, mas é uma operação unitária, onde tu tem uma resina que faz a adsorção dos cátions e outra resina que faz a adsorção dos ânions. Por que eu digo adsorção e não absorção? Eu estou botando um D, tá? Adsorção. Por quê? Porque tu promove uma troca. Então, tu tem uma resina que ela tem um H, que é a catiônica. Então, ela pega o cálcio e libera 2 Hs. A aniônica pega o cloreto e libera uma hidroxila. Então, o brilhantismo da troca iônica é o seguinte: entra uma água com sal, sai uma água sem sal. Como? O processo de troca iônica promove, então, a substituição de íons por H+ ou H-. Pessoal, o que forma quando? Ó, deixa eu abrir um slide aqui. Quando eu tiro... Deixa eu aumentar aqui. Ó, quando eu tenho H+. Opa, em cima. Quando eu tenho H+. E quando eu tenho OH-. Puxa vida. A soma desses dois forma o quê, pessoal? Quando eu junto H+ com OH- forma o quê? Caí. Acho que eu não estou mais na sala. Ou eu estou? Estou sim. Tainá, que forma? Não, Justo André. eu não sei ao certo, não sei. Vai lá, eu te dar uma chance. Ó, Eu não sei se é só oxigênio ou se é H2O. isso, forma H2O. E o que é H2O, pessoal? Tá difícil. Aí, o que é H2O, pessoal? Pamela, me ajuda aí. Ó, Google, o que é H2O? Água. Certo, pessoal? Dúvidas? Então, o brilhantismo... Opa, pode falar. O brilhantismo da troca iônica, então, é o quê? Trocar cátions por H+, ânions por OH-. E quando o que sai da catiônica se encontra com o que sai da aniônica, forma água. Então, a troca iônica é o que nós chamamos de um processo de desmineralização. E isso é uma operação unitária. Então,
Por exemplo, eu preciso de uma água sem sal. O que eu posso utilizar? Uma operação chamada troca iônica. Ou, qual é a outra operação que eu falei que realiza a troca, a eliminação dos ânions? Me ajudem aí? A osmose. Osmose reversa. Perfeito, exatamente. Então, é outra operação que faz isso. Bom, vão existir situações que vocês vão precisar promover o quê? Tu vai ter que nem um material com uma granulometria grande, tu vai precisar diminuir o tamanho dessa partícula, né? Então, como é que tu diminui o tamanho dela? Com o uso de moinhos. Então, aqui tem vídeos, né, de como é que funciona um moinho. Né? Bom, como que eu faço? Ok, eu moí esse material, só que quando eu moo, esse processo ocorre dentro de um equipamento chamado moinho. Só que dentro desse moinho vai ter um fluxo de ar, né? Então, como é que eu faço para separar as partículas sólidas do ar? Por exemplo, eu posso separar com o uso de um ciclone, né? Então, aqui tem um vídeo mostrando, né, como é que funciona um ciclone. Então, tem todo um mecanismo de montagem. Mas isso são equipamentos que os engenheiros químicos, por exemplo, podem projetar. Bom, pessoal, pergunto agora, segunda enquete da noite. Segunda enquete da noite. Opa, teve um 8º voto aí. Que bacana. Ó, você. Ó, a pergunta é: você entendeu os exemplos dos processos industriais onde iremos aplicar as operações unitárias estudadas esse semestre? Sim ou não? Não? Vou lançar essa segunda enquete aí. Vamos lá. Tainá, quem mais está aí? Nandria, Pamela, Rafaela, Maiara, Vitória. Tem mais 2 aqui. A Juliana, o José. Tivemos 6 votos já, ó. Perfeito. Grande maioria, 7 votos. Muito bem. 8 votos, concluído, com sucesso. Obrigado pela participação. Então, tá. Então, tudo que eu mostrei agora são exemplos de aplicação, tá? Então, como eu disse aqui, mão na massa, tá? Bom, o que acontece agora? Como eu disse para vocês, esse material, ele está dentro da parte 1 do nosso livro, tá? E também no capítulo 6 do Cremaço. Então, aqui está o pessoal aí que não participou da aula, não viu o passo a passo, só acessar o link aqui. Tem. Então, assim, o que é interessante que vocês compreendam? Quando a gente enxerga um material sólido, esse material sólido, a gente define que ele tem características. Então, dentre essas características, uma delas é a porosidade. Que é o que é essa porosidade? É o quanto dessa partícula sólida, né, se a gente for olhar ao microscópio, por exemplo, essa borracha. Se a gente pegar essa borracha que vocês estão enxergando aqui, ó, se eu for olhar no microscópio, eu vou perceber que existem alguns buraquinhos, né, nesse material sólido. E esses buraquinhos a gente caracteriza como porosidade. Né? Então, e essa porosidade, ou seja, os espaços vazios no meio desse material sólido, a gente vai chamar de interstícios. Né?
Então, tem vários formatos de interstícios, né? Nós vamos ter interstícios, significa poros, é a mesma coisa, tá? Mas vão ter aqueles que são poros de transporte, ou seja, que qualquer fluido pode entrar e sair. Vão ter poros que são abertos para a área externa, vão ter poros que são fechados, né, que estão ocupando um espaço vazio. Por exemplo, vocês já devem ter visto uma esponja, né, uma espuma, né? A esponja, digo espuma, né, ou colchão, né, aqueles colchões de espuma, totalmente de espuma, nada mais é o que um líquido que passa por um processo de polimerização, e nesse processo de polimerização há insuflação de um gás. Então, se tu olhar uma espuma no microscópio, tu vai ver que vão ter poros fechados, vão ter poros, né, que vão ser poros de transporte, tu vai ter poros tipo gaiola, né, e poros que vão estar abertos. É que tem um exemplo, né, de como que essa morfologia, né, esse formato da porosidade pode ser visto por um material. E aquilo, pessoal, a porosidade tem uma propriedade interessante. A porosidade aumenta a área de contato da partícula sólida. Por quê? Porque se tu for definir essa área, tu poderia simplesmente definir isso aqui como um retângulo, né? Só que quando tu define a porosidade como parte da área, tu vai ter, não vai ter só uma linha reta, mas tu vai ter uma entrada, e toda essa entrada vai me determinar uma área, uma superfície de contato. E, obviamente, então, que esta porosidade promove, então, o maior contato da partícula sólida com o fluido que está ao seu redor. Então, vários exemplos, né? Então, aqui a definição de porosidade, né, segundo Cremasco. Então, aqui, né, exemplos, né, do que significa essa representação dos interstícios, né? Várias formas de nós... E é aquilo. Dependendo do tipo do material, da composição química do material, aqui a gente pega exemplos de minerais, nós vamos ver minerais com alta porosidade e minerais com baixa porosidade. Então, o exemplo do basalto, elevada porosidade, o exemplo de uma pepita de cobre com baixa porosidade, né? A lã de rocha aqui, né, alta porosidade. Então, a gente tem um exemplo, né, das rochas sedimentares, né, argila, né, areia, o balastro, que são exemplos, então, de rochas sedimentares que apresentam, então, elevada porosidade. Vou dar um exemplo, tá, de uma rocha sedimentar que eu acho que é muito comum vocês já terem visto. Aquela pedra rosa que a gente usa para fazer fundação de casa, né, aquelas pedras rosas, né, aquela lá, nada mais é do que uma rocha sedimentar. E se tu olhar, ela é uma rocha que facilmente absorve umidade. Ela fica literalmente encharcada. Então, esse é um exemplo de porosidade. E esse tipo de rocha porosa, né, são as rochas que normalmente retêm água no subsolo, retém gases no subsolo, retém petróleo no subsolo. Então, quando a gente fala, né, de porosidade, é a existência da porosidade, por exemplo, que permite com que em 50 metros abaixo da Terra, 100 metros abaixo da Terra, nós tenhamos reservatórios. Sim. Por que eu digo que é um reservatório? Por quê? Porque um poro ocupa um volume. E se ele ocupa um volume, dentro desse volume pode existir uma substância, tanto líquida quanto gasosa, né? E, claro,
O que impede, né, por exemplo, com que o gás ou com que o petróleo aflore no solo? A presença de rochas que são impermeáveis, que não permitem a passagem dessas substâncias. Tá, pessoal? Então, dependendo do tamanho do poro, ele vai receber um nome: macroporo, mesoporo, microporo e ultramicroporo. Bom, outra propriedade é a massa específica. Então, assim, obviamente que a massa específica vai ser com relação ao material. Porém, se eu tiver uma porção de areia, como é que eu vou determinar a massa específica da areia, pessoal? Eu vou pegar... O que é a massa específica? É a relação da massa com o volume, certo? Mas quando eu tenho areia é um monte de partículazinha. Como é que eu vou determinar a massa específica da areia? Eu não tenho como eu pegar 1 grão de areia, pesar 1 grão de areia e ver o volume daquele grão de areia. Então, eu uso o quê? Uma técnica, né, que a gente pode utilizar ou o piquinômetro ou o balão volumétrico, né, que é o que está descrito nesse material 1 que eu disponibilizei para vocês, que foi a técnica que o professor João Almeida aplicou lá na PUC de Goiás, partindo da NBR 6.508, que é uma norma técnica para, né, determinação da massa específica, por exemplo, da areia. Mas lembre-se, pessoal, não é só a areia que se determina assim. Por exemplo, paracetamol sólido, que é, né, um medicamento, ele tem massa específica. Outro sólido que a gente pode estar vendo a massa específica, sei lá, a massa base do sabonete, né, que é o sabão. Tem massa específica? Tem, é sólido. Borracha tem massa específica? Tem, é um sólido. Então, todo sólido, toda rocha, toda areia, todo material sólido se determina a massa específica dessa forma. Outra propriedade da matéria é a morfologia da partícula, que é o formato, que é o seu dimensional. Tá? E esse dimensional, a gente sempre procura, por uma questão de simplificação, a gente procura comparar com algo uniforme, que é uma esfera. Então, quando a gente imagina um material sólido, a primeira coisa que nos vem, o material sólido é um conjunto de partículas sólidas. E como é que a gente faz para facilitar esse conjunto de partículas? A gente imagina um monte de esferinha, tudo de diâmetros iguais. Só que, na realidade, não é bem isso que acontece. Então, a morfologia ela se dá através da avaliação de 3 dimensões, né, no eixo x, y e z, né, que está aqui na forma A, né, que seria o que a gente define como dimensão maior, B, a dimensão menor, e C, a dimensão intermediária. Ou seja, tu literalmente avalia, né, o quão esférico, ou seja, né, o quão próximo de uma esfera essa partícula é. E isso é o que a gente define de morfologia. Então, vai ter vários tipos, né, de morfologias. Então, existe uma técnica que tu aplica, né, que tu classifica a partícula pela esfericidade. Então, tu vai ter, né, partículas, né, onde tu determina um C menor ou igual a 1,25, que é a relação, né, do seu comprimento com a sua altura, né? Dentro dessa relação, se for menor que 1,25, ela é circular. Se for entre 1,25 e 2, ela seria angular. E se for maior, ela vai ser definida como comprida. Exemplo, um grão de arroz. Né? Quem que não conhece um grão de arroz é uma partícula comprida. Então, tem vários exemplos de morfologias de partículas. Então, o exercício 1 do cremasco é um exercício já resolvido.
tá? Então, o que eu peço para vocês fazerem no TDE da aula de hoje? Que vocês tentem realizar esse exercício no caderno, ou seja, leiam o exercício e tentem compreender o passo a passo. Na próxima aula, a gente vai executar esse exercício na forma de revisão do exercício que foi trabalhado em sala de aula. Bom, outra propriedade da matéria é com relação ao tamanho de cada uma das partículas. Então, o tamanho da partícula, obviamente, está diretamente ligado com o tipo de técnica que tu vai precisar utilizar, tá? Para, digamos assim, avaliar, enxergar, aplicar essas partículas, né? Então, aqui a gente tem as faixas de medida. Por exemplo, quando tu trabalha com uma peneira, tu está trabalhando numa escala de 20 a 100 mil micrômetros, 10 na menos 6, certo? Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 0,1 metros. 0,1 metros vai ser 10 centímetros. Então, uma peneira ela vai ali de 20 micrômetros até 10 centímetros, né? Fazendo uma analogia em termos de comprimento. Já a sedimentação, ela já trabalha numa faixa de 1 a 250 micrômetros e assim sucessivamente. Então, a gente vê que diferentes técnicas trabalham com diferentes dimensões da partícula. E essas técnicas são tanto para separação quanto para visualização. Por exemplo, aqui o MEV, né, seria a microscopia eletrônica para te poder fazer a avaliação. Então, o MEV vai de 0,01 a 1, enquanto a óptica, né, que a gente vê através de lentes, vai de 0,2 a 50. Então, é muito maior as partículas de forma óptica do que da forma eletrônica, né? Então, como que a gente pode avaliar o tamanho das partículas? A melhor forma é por meio de um processo chamado de peneiração. Então, a gente tem um grade de diferentes peneiras e a gente coloca, então, a amostra toda aqui em cima, as partículas, né, maiores vão ficando retidas em cima e as menores vão ficando embaixo. Por quê? Porque tu vai fazendo com que as peneiras tenham a sua malha reduzida gradativamente. Então, a gente tem aqui um exemplo, né? Então, aqui tu vai reter maiores e assim sucessivamente, né? Então, um exemplo. Então, quando são partículas maiores, o buraco é maior. Quando as partículas são menores, o buraco é menor. Quando eu falo buraco, nada mais é do que a medida entre fios, correto? Essa é o processo, então, de peneiração. Tá? Então, esse vídeo mostra como é que se faz isso, como é que se faz a montagem. Então, esse é um dos exemplos que vai ilustrar para vocês a prática que vocês vão realizar de forma virtual. Bom, pessoal, o meu tempo acabou. Então, o que ficou aqui, ó, né? A leitura da parte 1, tá? Que vai falar tudo isso que eu apresentei aqui vai estar aqui, tá? E o TDE que eu pedi para vocês, então, estarem realizando, que é fazer os exercícios 6.1, 6.2, 6.3 do Cremasco, no caderno, postar foto, e o TDE da próxima aula avaliativo, que é vocês me apresentarem uma operação de peneiração. Mostrar tu fazendo a coagem do leite, mostrar tu peneirando a farinha, mostrar tu peneirando a areia, né? Porque tu quer tirar as pedras do meio da areia para te poder fazer um reboco bem lisinho. Ou seja, usem a criatividade de vocês
E fico aberto aí a dúvidas, questionamentos. Maiara, Pamela, Tainá, Rafaela, Vitória, Nândria, José, Juliana. Dúvidas? Tranquilo? Sem dúvidas, prof. Tranquilo. Eu acho que no momento não há dúvidas. Na hora que a gente revisar, pode surgir. Daí vai bater o desespero, né, Maiara? Sim. Então tá, meus amigos, vou parar por aqui a gravação. Boa noite, senhor.